Doutora Denise Albano, essa posição do advogado Dias Toffoli ocupando aí uma cadeira de ministro, isentando a JBS em 10 bilhões de reais e tendo a mulher dele como advogada dessa empresa. E será que isso vai ficar por isso mesmo, doutora Denise Albano? Pois é, Ivan, tem hora, o dia de hoje é propício a isso, que bate um desânimo diante dessa escalada. Parece que o Brasil avança a passos largos para se transformar numa cleptocracia, ou seja, não vivermos mais numa democracia, mas numa cleptocracia, o governo de ladrões, de corruptos, porque a mensagem que vem principalmente de ministros como Dias Toffoli é que no Brasil o crime compensa, é que no Brasil desviar, se apropriar, praticar aí suborno, subornar autoridades, desviar dinheiro, é algo absolutamente permitido pelos altos escalões do Poder Judiciário. Enquanto hoje nós temos um dos jovens intelectuais mais preparados do país, que foi assessor especial na área internacional, Felipe G. Martins, preso sob a acusação de tramar um golpe e com base em quê? Em narrativas. Quer dizer, veja, eu não estou aqui, mas muito longe de mim, propondo qualquer coisa contra o grande jurista Ives Gandra. Mas quem sempre falou que não havia mais uma clara separação e harmonia entre os poderes, que o poder judiciário estava invadindo a esfera de competência dos demais poderes, principalmente do Legislativo, que houve excessos do TSE e invocava o artigo 142 da Constituição, foi o grande jurista que trabalhou, o grande jurista constitucionalista Ives Gandra e as pessoas do governo que porventura receberam documentos, papéis sugerindo isso, é que estão sendo perseguidas e presas. Quem imaginou general de 4 estrelas ter mandado de busca e apreensão, ter seus passaportes retidos, o Felipe G. Martins sofrer uma prisão com base em versões de um não fato, porque era um não fato. Como é que se pretendia dar um golpe se meses antes de sair da presidência, o ex-presidente Bolsonaro nomeou os militares das 3 forças armadas indicados por Lula? Ou seja, antes mesmo de Lula assumir, Bolsonaro indicou para ficar à frente da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, militares oficiais que Lula indicou. Então, que golpe é esse sem qualquer apoio, não é? Que golpe é esse sem uma liderança? Eu acredito que só em concessões para um caráter bastante duvidoso é que gente de esquerda, de fato, defende e acredita nessa narrativa de golpe. Pesquisas já saíram, a ampla maioria dos brasileiros, apesar de todo o trabalho do consórcio, da velha imprensa, Globo, Folha, não acredita nisso, de que no dia 8 de janeiro houve uma tentativa de golpe, mas o que temos é isso. Enquanto grandes corruptores, corruptos que desviaram, se apropriaram de milhões, mega traficantes são postos em liberdade, e tem até as multas que confessaram, voluntariamente confessaram que desviaram, né? Diretores, presidentes da Odebrecht, da JIF, JBS antiga, né? OAS também, diretores estão pedindo, ou seja, não é à toa que algumas pessoas chamam o STF de cemitério das ações de corruptos do colarinho branco,
Não é sem razão que é possível chamar o Dias Toffoli de coveiro da Lava Jato. Ele está tentando apagar da história e a verdade se impõe. Não é toda essa tentativa tirânica, arbitrária, atropelando o direito, que se vai varrer da história do Brasil o que foi o Petrolão, o que foi o Mensalão. Não houve tempo também e recursos pessoais, materiais, para também investigar o que foi o Eletrolão, o ataque, os desvios, os esquemas envolvendo aí achaques, suborno, desvios no sistema Eletrobras, os ataques às previdências privadas do Banco do Brasil, dos Correios, da Caixa Econômica Federal, cujos funcionários dos Correios até hoje pagam aí o rombo que eles provocaram. Mas é isso. Enquanto de um lado vemos aí essa empreitada para aliviar e livrar os criminosos do colarinho branco de qualquer responsabilidade pelos crimes que praticaram e ressarcir não, devolver uma parte do que se apropriaram de recursos públicos, né? E aí fica a imprensa focada nessas matérias diversionistas de golpe do dia 8 de janeiro, enquanto a população é entorpecida com a crise que hoje temos. Milhares de empresas, para a ordem de quase 700 mil empresas, fechando no ano passado e gerando desemprego, rombo de 250 bilhões, mas quando junta tudo, dá aí na ordem, veio Marcos Coimbra apresentando a conta, um grande aí, estudioso de contas públicas, um especialista, ex-diretor-geral da Receita Federal, apontando que o rombo é da ordem de mais de 700 bilhões. Vemos aí a escalada da inflação, não é? Reduzem o tamanho da embalagem, vai em qualquer supermercado, mas o preço não baixa. Então, você compra um biscoito de 90 gramas pelo mesmo preço do biscoito que antes era de 120 gramas, não é? A inflação, temos aí também a volta dos escândalos de corrupção. Recentemente, o TCU apontou irregularidades no contrato da Petrobras de 500 milhões de reais. Teve o casamento. Só um pouquinho, falando, quando a senhora cita a Petrobras e nessa questão aí do desvio do dinheiro do brasileiro, o Pedro Barusco, que era apenas um gerente da Petrobras, devolveu 100 milhões de dólares. Aí está, Estado de Minas, ex-gerente da Petrobras aceita devolver 100 milhões de dólares. É uma situação realmente assim da gente não saber para onde o Brasil vai, né, doutora? Pois é, Ivan, olha, eu já disse, não é? Quem nos acompanha há algum tempo sabe que minha tese de doutorado foi sobre a Ação Penal 470, o Mensalão, e depois fiz algumas pesquisas sobre casos, processos, sentenças da Lava Jato. E uma monografia, uma das mais brilhantes que eu orientei, um TCC, um trabalho final de curso, foi sobre o acordo de colaboração premiada do Pedro Barusco. E é como você pontua. Ele devolveu nesse acordo, no começo mesmo das tratativas com o Ministério Público, 100 milhões, sendo que só o escândalo do Mensalão correspondeu a mais ou menos esse valor que se descobriu do Mensalão, foi cerca de 130 milhões de dólares à época do Mensalão. E um gerente está lá no quarto escalão da Petrobras, devolve uma parte, não é? Certamente foi só uma parte. 100 milhões. É de uma coisa assim, de um vulto, de um assinte para os brasileiros sem tamanho,
quando esse presidente, comandante desse grupo, esnoba, humilha trabalhadores braçais que recebem um salário mínimo. Essa empresa que hoje é super prestigiado, os irmãos Joesley e Wesley Batista, pelo grupo lulopetista, e o que temos só nesse um dos escândalos em que está envolvida, vejam aí, cerca de 230, mais cerca de 70 milhões, só aí um escândalo da ordem de quase 300 milhões de reais. Então, não tem país que suporte tamanho achaque, não tem país, povo, que consiga viver com dignidade moral, ter também um salário digno com o país sendo assaltado com tamanha voracidade. E, infelizmente, é essa a realidade.